depois você vai poder fazer as relações, qual ele está pedindo a interpretação lá com a regra de 3. Então tá, então equação química, vamos lá, a primeira coisa que você pode fazer então, vamos dar uma equação química aqui como exemplo. O N2, o gás nitrogênio, reage com o gás hidrogênio, formando o gás amônio, NH3. Ok? Tá. Então, eu já tenho aqui, então, primeiro, uma equação química. Então, o que nós vamos fazer, então? Agora, vamos balancear essa equação química. Então, eu tenho os reagentes, e eu tenho os produtos, e eu tenho que equilibrar. A quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser igual a do produto. Então tá, olhando aqui, eu tenho 2 de nitrogênio, tá vendo que tem o número 2 aqui? Opa, 2 de nitrogênio, do outro lado eu só tenho 1 de nitrogênio. Então se eu colocar o número 2 aqui e balancear, é mexer nos coeficientes, mexer nesses números aqui da frente. Ok, ó. 2 vezes 3, 2 vezes 1 é 2. Opa, nitrogênio está balanceado. Posso colocar o número 1 aqui, ó. 1 vezes 2, 2 está balanceado. Vou para o hidrogênio. Desse lado o hidrogênio tem 2. E desse lado, 2 vezes 3 tem 6 hidrogênios. Então eu coloco o número 3, porque 2 vezes 3 é 6. Então o que eu fiz agora? Eu balanceei. Então essa equação aqui está balanceada. Agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui várias interpretações a partir só dessa equação química que eu posso fazer várias interpretações. Vamos à primeira. A primeira, que eu tenho uma molécula de N2. Aqui, uma molécula de N2, de gás nitrogênio. Tá? E que eu tenho uma molécula de gás H2. Uma não, né? Eu não tenho uma, eu tenho 3. Olha aqui, eu tenho 3 moléculas de H2. É uma interpretação. E esse aqui eu tenho 2 moléculas de NH3, que é a amônia. Ok, então fiz interpretação. Outra interpretação que eu posso tirar a partir dessa equação química. Eu tenho 1 mol, é uma unidade, né, da química. 1 mol de N2, ó, 1 mol de N2. Eu tenho 3 mol de H2, formando 2 mols de NH3. Eu estou dando as várias interpretações porque lá no exercício ele pode falar de molécula ou ele pode falar de mol, e aí a gente tem que poder entender, tá? Ele também pode falar de massa. Opa, você vai lá na tabela periódica e você vai ver, ó, quais são os elementos que nós temos aqui. Nós mexemos com o nitrogênio e com o hidrogênio. Quando você vai lá na tabela periódica, você vê que o hidrogênio, a massa dele é 14 e que o hidrogênio, a massa dele é 1. Ok, então vamos fazer a interpretação. Aqui é o nitrogênio. Opa, qual é a massa do nitrogênio? É 14. Mas quantos nitrogênios eu tenho? Tenho 2 aqui, né? Então eu posso dizer que é 2 vezes 14. Correto? 2 vezes 14 é 28, não é? Vou fazer aqui do lado aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, 2 vezes 14 deu 28 gramas. Então 28 gramas por mol. Ok, cada mol tem 28 gramas. Tá, agora eu vou para outro. Hidrogênio.
cada hidrogênio é um. Correto? Deixa eu fazer o contrário aqui, para ficar bonitinho. Então aqui é 14 e aqui é 2. Tá, cada hidrogênio é um. E eu tenho quantos em cada molécula? Tenho 2, não tenho? Ó, 2. Aqui é o N2. Aqui é o H2. Estou fazendo a interpretação desse e desse. Tá. Aí, 1 vezes 2 é 2 gramas. Ok? Ficou muito juntinho aqui, né? 2 gramas. Ok. Tá. Então, vou lá, vou fazer a interpretação. Eu tenho 3 mols, então eu tenho 3 vezes 2. Que lembra, cada H2 tem 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 3, que vão dar 6 gramas. Ok? 6 gramas. Tá, vou tirar esse mol aqui, porque esse aqui tem um mol, esse aqui não tem um mol, ele tem 3 mols. Ok? Ó, 6 gramas. Tá, agora vamos para o outro, que é o NH3. Ó, NH3. O nitrogênio, a gente já viu que o nitrogênio, ele tem 14, ó. Ele tem 14. O nitrogênio tem 14. Quantos nitrogênios eu tenho no NH3? Só um. Opa, então eu tenho 14. Hidrogênio, quantos eu tenho? Eu tenho 3. Então, hidrogênio, eu tenho 3. Eu vou colocar aqui 1 vezes 3, o que vai dar 3. Então, 14 mais 3 dá 17. Então, NH3 é 17. 17. Correto? Só que eu tenho. Quantos mols eu tenho aqui? Eu tenho 2. Então é 2 vezes 17. 2 vezes 17, que dá 34. É isso? 34 gramas. E você veja que está balanceado. 28 mais 6 é 34. Ok? Tá. Vamos continuar nas nossas interpretações. A partir de quem? Do balanceamento. Então eu posso falar de volume. Está vendo que então em gás, são todos gases, eu posso falar de volume. Então eu posso dizer que eu tenho um volume de N2. Eu posso dizer que eu tenho 3 volumes de H2. Eu posso dizer que eu estou formando 2 volumes de NH3. É a interpretação. E por final, eu posso dizer que um volume, eu posso dizer que eu tenho 1 litro de N2. Eu posso dizer que eu tenho 3 litros de H2. E eu posso dizer que eu estou formando 2 litros de NH3. São interpretações que eu posso fazer. E vejam, para que essas interpretações? Para chegar na regra de 3. Então, por exemplo, na regra de 3 lá, ele pode perguntar: eu tenho, vamos lá, 30 gramas de N2, de gás nitrogênio. Quantas gramas de amônia eu formo? É uma pergunta. Opa, olha lá, olha a interpretação. Quem é o N2? O N2 é o gás nitrogênio. Opa, e que nós vimos que ele tem 28 gramas. Ó, então ele está pedindo N2 quando ele forma NH3. Professor, mas usa o H2. Sim, mas na regra de 3
você só vai usar quem ele está te pedindo. Então você ignora o H2 e fala, esse aqui está formando esse. Esse é o pensamento. Ok. Aí ele falou o seguinte: quanto 30 gramas de N2 pode formar de amônia? Opa! Quando eu tenho 28 gramas, eu formo quantas gramas? 34 de N2. Opa, mas eu só tenho 30. Quanto eu formo de X? Então, você vai fazer uma regra de 3. Vai multiplicar então X vezes 28. 28x é igual. Vai multiplicar então, cruzado aqui, 34 vezes 30. E depois você passa dividindo e você vai ter o resultado. Ok? É isso. Então é dessa forma que você vai fazendo e você vai achando o resultado. Valeu? Vou colocar o resultado para vocês aqui no final. Eu estou sem a calculadora aqui, tá bom?